Fala pessoal, beleza? Bem-vindos mais uma vez à nossa aula de Node-RED. E hoje eu quero mostrar para vocês o primeiro nó. O nó que nós utilizamos praticamente em todos os testes e sempre que precisamos implementar alguma coisa, testar alguma coisa, ele é o primeiro cara que nós trazemos para o nosso flow. Estou falando dele, estou falando no nó de inject. Então vamos comigo. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre esse nó tão utilizado que nós tanto utilizamos durante o nosso desenvolvimento, tá bom? O nó que eu estou falando para vocês, ele é literalmente o primeiro nó que nós temos no Node-RED, tá? E ele é o nó de inject. Aqui já vemos uma peculiaridade dele, porque quando nós implementamos ou quando nós colocamos o nó de inject na nossa área de trabalho, ele assume por default que ele vai enviar uma informação padrão de timestamp. O que é um timestamp, Fernando? Timestamp é um formato de data, é um formato encodificado de data. Para ser mais preciso, ele é uma contagem em segundos desde 1 de janeiro de 1970, às 0 horas, 0 minutos e 0 segundos, também? Ele é um nó de entrada que possui um botão de gatilho, de disparo de informação, tá bom? Nós vamos utilizar ele agora atrelado ao botão de debug, tá? Nós vamos atrelar ele a um nó de debug que mostra as informações de tráfego aqui, ó, no nosso painel de debug. O meu tá até sujo aqui, ó, caso eu queira limpar o debug, é só eu clicar aqui na lixeirinha, tá bom? Vou conectar os dois e olha lá, dei um deploy. Coloquei para funcionar, note que o botão que fica acompanhando o nó de inject, ele foi liberado. E agora eu posso pressionar nesse botão, olha lá. E ele fez o disparo para mim da informação que está encapsulada ou que ele está preparado para disparar, que é a quantidade de segundos desde 1 de janeiro de 1970, 0 horas, 0 minutos e 0 segundos. Se eu for clicando nessa informação, eu tenho ela em outras visualizações, tudo bem? Mas o foco agora é falar sobre esse nó, o nó de inject. Então, clicando 2 vezes sobre ele, eu posso ver as suas configurações, tá? E o legal do nó de inject é que nós podemos criar diversas regras de informação. Eu posso mandar e criar dentro dele diversos padrões de informação. Aqui, por padrão, como eu falei, ele está disparando o timestamp dentro da payload, que é o local principal aonde eu trafego as minhas informações dentro desse objeto JSON. Se você ainda não conhece ou não sabe sobre os tratamentos de documentação JSON, volta alguns vídeos aqui que você vai conhecer. Eu tenho um vídeo que eu falo muito bem sobre o tratamento de JSON dentro do Node-RED, tá bom? Tudo aqui, então, é trafegado por JSON e o nosso parágrafo principal, a nossa linha principal aqui no Node-RED é a payload, tá? Dentro do inject, então, nós podemos alterar o formato de informações que eu vou utilizar. Posso trabalhar através de outros contextos. Por exemplo, eu posso mandar a informação para o contexto de flow ou para o contexto global, que todas os flows vão poder se utilizar, né? Ou que todo esse flow vai poder utilizar. E eu tenho os modelos padrões de informação, que eu posso trabalhar desde string, posso trabalhar com number, posso trabalhar com uma mensagem booleana, como se fosse verdadeiro ou falso, né? Posso criar um JSON dentro do meu inject, aonde eu separo todas as informações. Se eu quiser trabalhar com informações numéricas, se eu quiser trabalhar com array, eu posso criar tudo aqui dentro através de uma linha de código. Posso trabalhar também com o formato de buffer, timestamp que nós já temos. Para aqueles que gostam de fazer configurações em JSON expressions, nós temos aqui também, ou criar variáveis de contexto, onde eu quero enviar ou disparar esses dados, tá? Vamos trabalhar aqui, então, de forma simples,
com o formato string, primeiramente, e eu vou colocar aqui, ó, payload.string. Eu quero mostrar várias formas de se utilizar aqui o nosso inject, né? String. E na string eu vou colocar meu nome, Fernando. Aqui eu estou criando um local dentro do objeto payload, tá bom? O de baixo eu vou colocar também payload, legal que ele já me dá um complete aqui, e ao invés de ser string, eu vou colocar um number. E eu vou colocar payload.number. Ou number. Tá? Olha lá. Vou colocar aqui os números de 1, 2, 3, 4, 5. Posso criar do formato que eu quero, tá? Legal que eu não preciso criar só em payload. Posso criar em outros contextos da qual eu mesmo me senti à vontade. No próximo eu vou colocar, para servir de exemplo aqui, vou colocar o boolean, né? E vou utilizar aqui um valor booleano qualquer, o true pode ser. E para a gente finalizar aqui, eu vou colocar também um objeto JSON aqui que eu vou criar. Boolean é 2 Os e 1 L. Então, Boolean. Vamos lá. Vou criar um objeto JSON. Deixa eu pensar aqui em um objeto JSON fácil aqui. Vamos lá. Abro e fecho. Vou colocar aqui sobrenome. E vou usar o meu sobrenome. Veiga. Tudo bem? Criei aqui um objeto JSON simples. Posso colocar aqui mais uma opção. Vamos lá, para ficar mais fácil. Idade. E aí o idade eu vou colocar como número. Vou colocar como 30. Tudo pronto. Done. Tenho, então, uma informação do tipo string, uma informação do tipo number, uma informação do tipo boolean e uma informação do tipo JSON, né? Deixa eu alterar aqui o nome. JSON. Vou dar um done, um deploy, e olha lá, quando eu disparo a informação, ele criou aqui para mim o inject da forma que eu necessitei. O primeiro é um formato string, eu dei o nome de string no objeto, está me mandando o meu nome. O segundo é um number, o terceiro é um boolean, e o quarto é aqui um JSON dentro de um JSON, que ele está criando para mim aqui o meu sobrenome e a minha idade, tá? Outras informações importantes quando a gente está trabalhando aqui com o Node Inject é que eu posso fazer a injeção da informação sem sair do nó, caso eu já tenha dado deploy. Então, olha lá, eu vou colocar aqui, ó, inject now. Ele vai mandar a informação novamente aqui para mim, sem que eu precise clicar naquele quadradinho de fora, né? Sem que eu precise clicar nesse quadradinho aqui. Outras opções que eu posso trabalhar com o Node Inject, e aí isso é bem legal, é esse Inject Once After. Eu posso fazer com que ele seja ativo e sempre que eu iniciar o Node-RED ou sempre que tiver alguma ação de debug ou alguma ação de deploy na minha aplicação que tenha esse inject, ele coloque a informação após esse tempo que eu escolher. Por exemplo, eu vou colocar aqui para ele fazer a informação 0.3, 0.4 depois de um deploy. Olha lá, vou dar um done e um deploy. Dei o deploy, ele sozinho, sem eu clicar em nada, ele mandou a informação. Se eu trocar alguma coisa e der outro deploy, no caso aqui eu dei um deploy sozinho, né? Vamos dar um deploy de toda a aplicação. Deploy do Flow. Do Flow. Flow pode ser. Olha lá, ó. Opa, deploy de tudo. Agora vai. Mandou a informação de novo. Então eu consigo, toda vez que eu dou deploy dele ou de toda a aplicação, ele envia o dado sem que eu precise clicar lá no botão. Algo que é bem interessante, é bem legal aqui,
é os modelos de repeat que eu tenho para esse nó. Então eu posso criar aqui um intervalo, né? A cada 4 segundos ele mandar aí uma informação, né? Então, olha lá, vamos contar. Vou deixar tudo limpo aqui, ó. 1, 2, 3, ó, já foi. 4 segundos, ele manda de novo a informação e por aí vai. Outro formato de repeat que eu tenho aqui, que eu gosto de trabalhar bastante também, é o entre times. Então, sempre eu posso colocar aqui, ó, entre as 0 horas, entre a meia-noite a 1 hora, a cada 1 minuto, você vai disparar determinada informação. E aí eu tenho aqui os dias da semana que você pode fazer isso. Então, ó, a cada 1 minuto, entre a meia-noite e a 1 hora, e aí eu posso configurar aqui as horas, por exemplo, eu quero trabalhar aqui das 12 às 13, como se fosse um horário de almoço, né? A cada 10 minutos, me mande um lembrete aí que está acabando o meu horário, me mande o horário atual para que eu não perca o meu horário de voltar do almoço, por exemplo. Eu poderia criar aqui esse formato e fazer ele trabalhar nesse padrão, né? Só dar um deploy, caso eu tivesse nesse horário, ele iria trabalhar, ele iria executar a função. E para a gente finalizar, eu tenho aqui no tempo específico. Então eu quero que todos os dias, ou nos dias que eu escolher, ao meio-dia, você dispare essa informação para mim. Então, por exemplo, agora são 22h39. Então, 22h39. Se eu colocar 22h40, eu posso fazer aqui Done, Deploy. Quando for 22h40, ele vai me enviar essa informação e a informação vai aparecer para mim aqui no meu debug. Isso é o trabalho que eu considero muito legal e que pode me ajudar bastante no meu desenvolvimento, porque além de eu criar todas as regras de acordo com aquilo que eu preciso para disparar a minha informação, eu também posso selecionar os timings, os momentos na qual que eu quero que essa informação seja executada no tempo necessário, ok? Então eu consigo trabalhar isso dentro do meu Node-RED, pessoal. Tudo isso utilizando o simples nó de inject, o primeiro nó que apresenta aqui para mim no meu Node-RED, na minha plataforma Node-RED, tá bom? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula, espero que o conteúdo tenha sido muito válido para que vocês possam trabalhar nos projetos de vocês. Sigam a gente nas redes sociais, nos sigam aqui no canal, precisando, chama a gente no chat e tamo junto. Muito obrigado por nos acompanhar, até mais, falou, tchau!